grandeza, algo grande. Bom, já consumidos pelo... Pode ir, gente. Consumidos pelo ódio, e José tem acabado de falar isso para os irmãos tiveram a ideia de matar José. Mas só que o Rubem não deixou, não permitiu. Ele falou que era melhor a gente tacar dentro de um poço. Seja bem-vindo. Sala dos jovens, nós falamos sobre a história de José. Fica à vontade, ela vai apresentar para você a história de José. Fica aqui melhor, vocês assistirem lá. Fica aqui, vocês assistirem lá. Isso. Bom dia, eu sou a Ana. Vou contar para vocês um pouquinho da história de José. José criou de seu pai uma túnica longa e colorida. Ele era o filho preferido de Jacó, pois era o filho da velhice e também o filho da esposa que ele mais amou. E os irmãos de José ficaram com muito ódio dele por ele ter ganhado a túnica e não eles. Então José teve um sonho. O primeiro sonho de José era que ele sonhou com 11 feixes de trigo que se curvavam sobre um feixe maior. Esses 11 feixes eram os 11 irmãos de José que se curvavam sobre ele. O outro sonho de José, ele sonhou que a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam sobre a estrela no meio. A lua era a mãe de José, o sol, o pai, e as 11 estrelas eram os 11 irmãos de José. E todos eles se curvavam sobre José. Logo após ele foi contar esse sonho para os irmãos e os pais dele. E os irmãos começaram a caçoar da cara dele, chamando ele de sonhador Mo. Mo, ele significa grandeza, algo grande. Bom, já consumidos pelo... Pode ir, gente. Consumidos pelo ódio, e José tem acabado de falar isso para os irmãos tiveram a ideia de matar José. Mas só que Rubem não deixou, não permitiu. Ele falou que era melhor ele tacar dentro de um poço, pegar sua túnica colorida e encher de sangue e rasgar ela para parecer que ele tinha sido morto por um bicho feroz. E dentro do poço passou uma caravana, onde os irmãos venderam José para eles por 20 peças de ouro, 20 peças de prata, e chegando no Egito, eles venderam para Potifar como escravo. José do Egito foi escravo de Potifar. A mulher de Potifar se sentiu atraída pelo José e ela seduzia ele repetidamente. A mulher de Potifar tentou agarrar ele, mas como ele era temente a Deus, ele recusou os pedidos dela. E nisso ela ficou furiosa. E ele tentou sair, mas ela conseguiu puxar suas vestes. E nisso os soldados viram e vieram prender José, porque achou que ele tinha feito algo com a mulher de Potifar. Por isso que ele foi preso injustamente. Lá na prisão, ele encontrou com 2 presos que estavam lá, o copeiro e o padeiro. Eles dois tiveram um sonho também e ninguém conseguia falar o que era, nem eles mesmos sabiam. Então José se ofereceu para falar para eles o que era. O copeiro, ele sonhou que com 3 cachos de uva e um copo, uma taça. E José interpretou o seguinte: esses 3 cachos significam 3 dias que ele ia ser liberto. E o padeiro, ele sonhou com 3 cestos de pães em cima da cabeça dele. E no último, as aves rodeavam e comiam os pães. José interpretou que após 3 dias ele seria executado. E após 3 dias, tudo que José falou aconteceu. E quando o copeiro estava saindo, José pediu para ele se lembrar dele quando ele estivesse na presença do rei. Mas acabou que José não lembrou. O copeiro não lembrou dele. Bom, se passando 2 anos, Faraó também teve sonhos, 2 sonhos. Um que continha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Onde nesse sonho, as 7 vacas gordas estavam pastando e as 7 vacas magras chegaram e consumiram elas. Aí ele foi e dormiu e teve outro sonho, onde consistia 7 espigas bonitas e grandes e 7 espigas feias, que nasceram da terra, puxaram o trigo de volta para o chão. A interpretação de José, nesse caso, foi de as 7 vacas gordas e os 7 trigos bonitos significavam que o Egito ia passar por muita fartura e comida. E as 7 vacas magras e os trigos feios significavam que depois desses 7 anos de fartura ia vir muita fome e miséria. Quando ele entregou
essas interpretações para o faraó, o faraó o nomeou governador do Egito. Eu sou José, o governador do Egito. A gente finaliza nossa história, irmãos, justamente falando e mostrando a importância dos nossos sonhos. O que são sonhos? Sonhos são esperança. Porque quem não tem esperança não consegue sonhar. Só pode sonhar aquele que tem esperança. E uma das coisas que Deus quer que nós mantemos vivo no nosso coração é a esperança. Porque quando tiver esperança no nosso coração, a nossa fé, ela mantém viva. Que a fé, a esperança, mantém a nossa fé viva. Quando você espera por alguma coisa, você continua acreditando que aquilo vai acontecer. Então, pegamos a história de José para justamente mostrar para vocês o seguinte, que assim como José teve os momentos difíceis da vida, momentos de altos e baixos, né? Jogado no poço, vendido pelos irmãos, depois escravo do Egito, que ele não permitiu que tudo isso acabasse com o sonho que ele teve lá no início. Então, se nós olharmos do sonho lá no início, desde quando ele recebe a túnica, até em governador do Egito, muita coisa ruim aconteceu. E na nossa vida é assim, né? O nosso batimento cardíaco é assim, a hora está lá em cima, a hora está lá embaixo. Nossa vida é cheia de altos e baixos. Não permita que os altos e baixos da vida deixem você parar de sonhar. Mas continue sonhando, porque o nosso Deus é maior do que tudo. Ele pode fazer o sonho dele se cumprir nas nossas vidas. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por vocês.